João Enedir Ramírez. Boa noite a todos, aos presentes, com grande alegria que a gente dá início a esse painel de perspectivas econômicas entre Brasil e Argentina, essa relação que nos permitiu, de certa forma, podermos estar aqui nessa noite, a construção histórica dessa relação entre Brasil e Argentina, um dos principais parceiros comerciais da América Latina, e que é uma relação econômica simbiótica, uma troca contínua há muitos e muitos anos, e que hoje a gente traz aqui esses grandes representantes do comércio internacional para podermos trabalhar a ideia de perspectivas para o futuro. São muitas as perguntas, eu acredito, muito mais do que as respostas, Todos nós carregamos nesse tempo. E eu gostaria, começando aqui pelo Fábio, de repente, uma breve introdução, do que tem trabalhado dentro do comércio internacional, depois a Gladys, depois o Francisco também, trazendo, sim, um panorama geral de cada um deles, e depois eu começo com algumas perguntas sobre o panorama geral que a gente tem enfrentado. Fábio, à vontade. Bom, obrigado, Enedir, boa noite a todos. Prazer estar aqui, parabenizar o município de São Borja pelo evento. Eu acho que a Mercolog é muito importante para a fronteira oeste. Quero estender meu cumprimento ao nosso prefeito Eduardo Bonotto, que tem nos demandado bastante nessas questões do Centro Unificado de Fronteira. Fiscal Rinaldo, que eu vejo aqui, parabéns pelo brilhante trabalho da Receita Federal do Brasil. Nós temos o nosso delegado, que é da jurisdição, Elcimar Garcia de Freitas, que tem sido um grande parceiro nosso, Gladys, no que tange nós fortalecermos a fronteira oeste. Então, nós falarmos aí de relação comercial Brasil-Argentina, cumprimentar os nossos vereadores também, que representam o nosso legislativo do município. Nós falarmos hoje sobre relações comerciais Brasil-Argentina, nós temos que, primeiro, trazermos o que nós representamos para esse comércio bilateral. Sabemos que o Brasil hoje tem a Argentina como terceiro principal parceiro comercial, já a Argentina tem o Brasil como segundo principal parceiro comercial, perdendo apenas para a China, e nós precisamos trazer algumas informações, alguns elementos aqui para ilustrar, para fazer um pano de fundo, para contextualizar essa nossa importância. Muito importante a apresentação do Vassoler, porque nós temos aí uma área de controle unificado, modelo, eu não digo a nível de Brasil, mas eu digo modelo global, o Centro Unificado de Fronteira. E nós sempre levamos isso. Eu sempre tenho lutado para nós tirarmos esse revanchismo que existia entre as aduanas de fronteira, porque tem espaço para todo mundo. E nós que temos trabalhado, sabemos que quando tivemos o problema no pilar da ponte internacional lá de Uruguaiana, Paso de los Libres, São Borja quase colapsou. E da mesma forma vai acontecer se tivermos algum problema aqui no Centro Unificado de Fronteira, porque nós temos espaço para todo mundo, sendo o terceiro principal parceiro comercial. Hoje, Uruguaiana e São Borja, eu tenho levado os números, sempre que nós vamos discutir, participamos de um painel semana retrasada na Federação, Gladys, que era um painel das câmaras. Então, eu, como presidente da Câmara Brasil-Argentina do Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Brasil-Estados Unidos, Câmara Brasil-Israel, Câmara Brasil-Alemanha, que é uma câmara fortíssima. E eles queriam saber das perspectivas. Que eu digo, não, nós vamos mostrar o que as fronteiras representam, porque nós falarmos em Brasil e Argentina, nós temos que falar no caminhão. Nós não podemos falar no modal marítimo. Até porque a nossa grande fortaleza, as nossas forças são as nossas fronteiras. Se nós pensarmos que o Porto de Rio Grande perdeu espaço para Itajaí, porque eles têm vários portos e várias zonas secundárias, nós temos que pensar que eles têm uma fronteira que é de Unicerqueira. E nós temos 5 fronteiras que dividem o Brasil com a Argentina. Nós temos 6 fronteiras que dividem o Brasil com o Uruguai. Fronteiras habilitadas, claro, nosso espaço é muito maior. E vendo o Vassoler falar, nós olharmos aí, fazendo uma timeline aí, vendo lá atrás o que nós representávamos, o que era São Borja, é nós olharmos o que é Porto Xavier, o que será Porto Xavier com a nova ponte. Então, nós não podemos, nós temos no século XXI, nós não podemos ter uma ponte que foi inaugurada em 1888, que eu tinha que fazer 400 quilômetros para chegar aqui. Poderia ter feito 180, e é uma luta que nós temos levado. Então, nós falarmos do que nós representamos, é sabermos que, no modal rodoviário, tudo que faz transposição de fronteira entre Brasil, Argentina e Brasil-Chile, o Rio Grande do Sul representa 70%. 70% de todo o modal rodoviário que faz fronteira
que faz transposição de fronteira em mercadorias transacionadas entre Brasil e Argentina e Brasil e Chile, que não dá para desconsiderar. Se nós pensarmos em todos os modais, nós representamos 37% do que é negociado com a Argentina. Então, por isso que eu digo assim, nós temos que bater na nossa força, que são as fronteiras. Nós temos um Centro Unificado de Fronteira, que já passou os 25 anos, né, que era a concessão, mas nós temos um tratado de Montevidéu, que é de 1980, que ele fazia aquela sinergia entre os países da América Latina. Nós temos um tratado de Assunção, que é de 1990, e nós temos um acordo de alcance parcial, que é de 94, que trata das áreas de controle integrado, que aí é a integração das áreas de controle integrado, independente da cabeceira, se é dupla, se é única. E aí a gente tem que trabalhar isso aí. Essas são as nossas forças. Então, nós temos levado esses números, nós não podemos ser deixados de lado quando nós falamos que Uruguaiana e São Borja representam mais de 400 mil caminhões que cruzam as fronteiras. Mais de 16 bilhões de dólares, que cruzam as fronteiras. Para fins comparativos, esses dados, inclusive, são da Receita Federal, que nós temos o nosso delegado adjunto aí em Uruguaiana, que é o delegado Ilcimar e o adjunto, eles coordenam aí a jurisdição. Nós temos trabalhado os números. Trabalhar os números é mostrarmos onde nós temos força, como eu venho falando. E essa é a melhoria do ambiente de negócio para nós. Nós representamos, em arrecadação de tributo federal nas nossas importações no ano 2022, Darlan, Uruguaiana e São Borja, 3 bilhões e meio de reais. Fazendo uma comparação com Foz do Iguaçu, eles representaram 800 milhões no mesmo período. Porto de Rio Grande, que seria o maior volume, e aí eu falo, o Porto de Rio Grande é aberto para o mundo, 3 bilhões e 200 milhões. Então, isso aí mostra o que nós representamos, é o que eu tenho falado com o prefeito Bonotto. Vamos trabalhar as nossas forças. Nossas forças é mostrarmos que nós somos importantes nisso. Falando, e depois passar a palavra, eu não posso deixar de falar essa questão do TTD, que vai nos tirar espaço. Eu fiz uma reunião hoje, antes de vir para São Borja, para levantar alguns números, tá? E não quero assustar, mas nós temos que atentar para os números. Nós perderemos em São Borja aproximadamente 33% do volume, se nós analisarmos as importações que fizeram o cruze por São Borja até hoje de manhã, então eu tenho até a data de ontem, no volume de caminhões, porque assim, para nós mostrarmos a nossa importância para o Brasil e para o governo federal, para nós termos um Centro Unificado de Fronteira privado e não público, não Vialidade Nacional, como é o Cotecar, que não funciona, mas sim uma empresa privada. Nós precisamos mostrar o que nós representamos em valor de mercadoria. Para nós mostrarmos o que nós perdemos e que perderemos para Dionísio Cerqueira, nós temos que mostrar a questão social, empregabilidade. E aí eu trago o número de processo. Em número de processo, de despacho registrado na importação, 33%. Se eu pegar o global das importações que cruzaram até ontem aqui em São Borja, e nós analisarmos as empresas importadoras que estão estabelecidas no estado de Santa Catarina, claro, todas têm que ter o TTD para gozar do benefício, para cruzar por Dionísio. São Borja, 33%, Uruguaiana, 26%. Levantamos os números por quê? Temos que ir no CONFAS, nós temos que uniformizar isso aí. Nós precisamos. E tivemos também uma reunião com o Eduardo Cravo, Gladys, hoje de manhã, tu está viajando, e nós vamos fazer uma reunião na próxima semana, porque o ICMS também tem que trabalhar melhor o TTD. Nós também temos o benefício fiscal do tratamento tributário diferenciado, mas o nosso Cefaz RS tem que trabalhar melhor. Mesmo que seja um copia e cola, tem que trabalhar melhor. Então, ilustrando aqui, eu acho que vou passar a palavra, passar a bola também, senão a gente vai ficar aqui mais uma hora aqui conversando. Tem os outros painelistas. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fábio. Importantes colocações, né? E dando esse panorama para nós sobre esses desafios que nós encontramos já à porta, né? Gladys, por favor. Bom, ele falou tanto, né? Para que falar sobre números, né? Na realidade, eu quero me focar um pouquinho mais naquilo que o Vassoler também falou, né? São Borja é o fruto do trabalho da gente daqui.
E quando estamos falando e discutindo se vale a pena fazer centros unificados, mais centros unificados, ou áreas de controle integrado, eu já não penso que a diferença seja sim ser um centro unificado e sim ter uma gestão coordenada de fronteiras. Então, muito apesar que, claro que evidentemente o fato de o caminhão chegar, ficar estacionado e só os papéis transitarem é importante para o setor de transporte. Eu acho que mais do que isso é importante para nós que o caminhão não fique parado. Nós não podemos pensar em veículos parados. E seguir assim, né? Vejam, uma decisão de um governo de dar um incentivo fiscal pode alterar toda a configuração de outros locais sem ter nem sequer a possibilidade física de atender, né? Bom que o Fábio já fez a conta, porque eu ia fazer isso amanhã, mas a posição da BTI, claro que nós queremos que o Dionísio Cerqueira funcione, como qualquer outro porto, assim como queremos São Borja, Itaqui, Alvear, Passo dos Libres, Uruguaiana. Mas não pode ser em detrimento do outro. E tem que ter espaço para transitar. Evidentemente que Dionísio Cerqueira não vai ter esse espaço a partir de 1º de janeiro. Então, tudo aquilo que foi publicado só nos tirou do sério, né? Evidentemente, porque teve muita gente preocupada, pensando como que iria alterar seu processo, se necessitava abrir uma filial lá, e uma correria que não tem sentido. Não tem como um porto que tem uma capacidade que vai ser inaugurado semana que vem, mas que não vai funcionar a partir da semana que vem, só vai funcionar a partir de 1º de janeiro, que ainda não tem servidores da Receita Federal, porque a Receita Federal sabe que esse pessoal está indo em comissão só a partir de final de dezembro. Não pode um porto de 260 caminhões abrigar o que hoje passa por São Borja, mas aquilo que passa por Uruguaiana, mas aquilo que vem de Foz do Iguaçu, porque não atinge somente as cargas entre a Argentina e o Brasil, e sim aquelas que vêm do Chile, aquelas que vêm do Paraguai. Então, quando se falava hoje, e muito bem o Soler falou, que o sucesso do processo, e aí eu vou corrigir ele, não é somente dos públicos, é do pessoal que trabalha na Marcovia. Porque se não tivesse o empenho de todos, e aí me falo no setor privado em geral, né? Despachantes, transportadores, os funcionários da Mercovia, fazerem de tudo para que a coisa funcione, para ser melhor que os demais, para querer ganhar premiação, para lutar para isso, porque isso que é bom, né? Quando a gente quer se esforçar para fazer, não seria o sucesso que hoje, que realmente é a referência em muitos locais. Então, temos muito caminho para andar. Eu acho que como associação nacional, eu tenho na bagagem a experiência de Chuí até Assis Brasil, porque a gente recorre todas essas fronteiras. Cada uma delas tem uma coisa especial, algo que faz elas únicas, mas indubitavelmente que o trabalho das pessoas, o querer fazer bem, o se preocupar, o querer participar ativamente para pedir que a concessionária se mantenha, faz com que seja o sucesso que é hoje. Então, eu não vou me estender, porque talvez tenham perguntas, e eu espero que eu possa responder alguma das perguntas, se é que existem, que tenha capacidade para tal, né? Então, para ti agora a bomba. Obrigado, Gade. Roberto, por favor, fica à vontade. Boa noite a todos, autoridades, nossos colegas aqui do painel. Acho que eles já falaram bastante, e o que eu posso dizer, assim, como transportador, efetivamente, a gente sente na pele, né, o desembaraço que a gente tem dentro de um CUF e fora de um CUF. Eu remeteria o assunto aqui, quando a gente fala de uma nova fronteira, e aí você falou muito bem, né? Pandemia, ninguém teve ideias aí para melhorar, né? Então, agora estão vindo com uma novidade, uma coisa que talvez seja até uma guerra fiscal.
querendo que isso seja resolvido a toque de caixa, né? Não é assim que funciona. Eu acho que a gente tem uma dor muito grande no meio de tudo isso, né? E o que a gente pode e traz aqui é a sensação do nosso cliente, né? Como que ele vai ser afetado para uma mudança de um processo desse, né? Porque é toda a parte logística que a gente acaba tendo que executar frente a guerras fiscais ou até mesmo, né, estruturas como a gente mesmo está citando. Então, acho que o que eu posso colaborar realmente é falar um pouquinho do que a gente passa, né, e o apoio que a gente tem aqui com o CUF realmente, né, ou fronteiras já estabelecidas com a estrutura que a gente tem no Brasil. Perfeito, obrigado, Roberto. Eu gostaria de a gente tocar em 2 pontos. O primeiro, 2 pontos seriam a questão do déficit de dólar com a Argentina, né, e como isso já tem afetado e as perspectivas que vocês possam ter quanto à questão do dólar. A outra questão que eu também gostaria de trazer em perspectiva para a discussão é a transição de governo e como isso possa afetar. Por último, por último, nós entramos nas questões do benefício fiscal também do ICMS de Santa Catarina, que acho que a grande maioria acompanhou. Quem ainda não acompanhou, Santa Catarina efetivou um benefício que vinha prorrogando há alguns anos para tratamento diferenciado do ICMS para empresas de Santa Catarina, com a obrigatoriedade de entrar por Dionísio Cerqueira. Então, como o Fábio já colocou, vai ter um movimento de cargas, e muitos colegas já experimentaram isso, de clientes já começando a fazer levantamento de opção de cruze por lá. Então, começamos pelo ponto dos desafios do dólar. Como que vocês, não sei quem gostaria de começar colocando como tem enfrentado, né? Como tem ser programado para isso e o que espera disso. Eu vou correr com eles aqui. Eu acho que a Gladys até é argentina, né? Nós poderíamos falar, porque eu sou despachante aduaneiro, a Gladys, como representante do transporte, que o transporte tem sofrido, né, Gladys, a questão do frete. Então, pode iniciar com a Gladys e depois nós complementamos, Perfeito. Sem problema nenhum. Pode ser, Gladys. Bota bomba nisso, né? Bom, eu acho que os transportadores que estão aqui presentes sabem melhor do que eu, né? Eu não faço frete, eu só tento ajudar a que a coisa funcione. E realmente é uma situação complicada, não é segredo para ninguém que a Argentina está com o caixa cerrado, negativado até, eu me atrevo a te falar, né? E não estamos em uma posição política tão favorável assim para que todo mundo estenda a mão para eles, até porque negócios, amigos à parte, né? Todo mundo está esperançoso. Eu acho que não tem ninguém aqui nessa sala que não esteja pensando, bom, se os argentinos votaram no Milei é porque acreditam que possa ser, né, para o bem de todos, até porque foi uma surpresa, né, no último momento, essa virada de chave. Talvez eu sou uma otimista, né, de por si, mas eu acho que esse comunicado que saiu ontem do Banco Central, falando sobre as CIRAs, é a primeira vez que a gente escuta, né, que teve uma mudança, que agora vai ter 90 dias mínimos para efetuar esses pagamentos, mas que já está aprovado. Foi tirado o bloqueio, que ninguém falava nele, que era da FIP, para acontecer esses valores. Então, claro, não estou dizendo que amanhã o pessoal vai receber, não, tá? Só acho que deixou claro que o governo pretende levantar os cepos. Se Milei é tão inteligente quanto a gente espera que seja, não vai ser agora que ele vai levantar o cepo, porque foi o erro que o Macri cometeu quando assumiu o governo. Porque essas histórias na Argentina não é a primeira vez que a gente conta, né? Lamentavelmente. Então, eu tenho esperança que a partir de final de fevereiro, início de março, comecemos a enxergar que esses dólares que tanto esperamos poder trazer de lá. E assim, e o que eu posso lhes dizer, né? Eu vim de Brasília, o prefeito de Bonotto é um lutador incansável, né, pelo setor.
Tanto é que a gente nomeou ele embaixador do transporte, porque eu acho que ele leva no sangue, ele parece um transportador de tanto que ele defende o comércio exterior. E um despachante misturado junto, não quero ser injusta. Estávamos em Brasília discutindo no Itamaraty exatamente essa necessidade. Agora que Milei assumiu, vai assumir, aliás, nós não podemos deixar de ter o transporte, o valor tanto do transporte quanto dos exportadores brasileiros como uma meta para que seja dada uma solução. Ficamos felizes em saber que a próxima chanceler argentina foi a Brasília especialmente e que se preocuparam em falar disso, né? E até eu posso dizer, já vou contar uma primícia, né? Porque eles estavam discutindo incluso já da ponte de São Borja. Então há um interesse, há uma intenção de que os negócios se reativem. Aquilo que se falou no calor da eleição, né? De campanha política, porque às vezes o pessoal fala sem pensar duas vezes, já demonstraram que não é aquilo que poderá acontecer. Então, que bom que a Argentina acordou, que bom que veio da Argentina o convite para o presidente ir ao evento, né, que vai assumir. Que bom que tenha sido o primeiro país a ser visitado. Isso demonstra que a Argentina pretende continuar com as boas relações comerciais. Eu acho que o próximo presidente já disse, né, relações comerciais entre privados, não é o governo que vai interferir. Tomara eles não interfiram muito mesmo, né, que nos permitam que consigamos desenvolver os negócios de acordo com a capacidade que temos. E por isso, pensando nisso, que fomos a Brasília, porque se o transporte tiver que reativar a cadeia produtiva que tanto está represada em nossos exportadores, não vai ter dinheiro para transportar. Nós necessitamos que eles comecem a pagar para que os transportes comecem a ter uma vida saudável financeira e consigam atender as necessidades dos embarcadores. Eu sou otimista. Vamos pensar que o ano que vem será muito melhor que este. Vai melhorar. Ok, obrigado, Gladys. O Fábio? Não, eu até nem vou discutir a questão economia e política. O que a gente tem que fazer é a leitura, tá? Ele é um cara inteligente. E ele vai precisar da aprovação do Congresso e ele tem minoria. Então, questão de dolarizar, questão de sair do Mercosul e tantas outras situações que ele falou, acabar com o Banco Central, isso aí não é tão simples. E não é ele que vai dar o canetaço para fazer. Porque a gente vê que ele está se aproximando e sabendo da importância que a China tem para a Argentina, que o Brasil tem para a Argentina, ele vai se aproximar. E vai ser importante para nós, porque nós vimos de um governo protecionista, né? Um governo que embargava o Brasil. Então, sempre com aquele discurso de proteção da indústria local, nós sofremos primeiro que os transportadores, né? Nós representamos os exportadores e importadores, e nós, com a CIRA, quanto nós sofremos, quanto nós perdemos exportações que não liberava a CIRA. Nós, como Câmara Lojas Renner, nos procurou 3 vezes. E nós tivemos 4 com o embaixador argentino e não teve solução. Tivemos 2 vezes com ele falando do tema do CUF, não teve solução. Falando do tema da Ponte Internacional do Uruguaiana, não teve solução, não teve resposta. Então, eu acredito, agora nós teremos resposta, agora nós teremos uma proximidade. A questão de trabalhar o Estado mínimo na política de governo dele é importante para o Centro Unificado de Fronteira, que daí eu acredito que vai ser uma empresa privada. E não vai ser o setor, não vai ser o público que vai administrar. Então, nesse sentido, pagamento de 180 dias pela falta de dólares, CIRA frete, enfim, e tantas outras retaliações que nós tivemos, eu acredito agora e penso de uma forma positiva, não levantando bandeira partidária e política de esquerda ou de direita. Eu acho que o perfil é diferente e o perfil ele vai nos trazer vantagens. Perfeito, obrigado, Fábio. Roberto, por favor. A gente, como empresário, a gente espera que o governo se meta um pouco menos no negócio e deixe a gente resolver. De que forma isso, né? Não é que ele não tem que normatizar, mas é o que o Fábio, que você comentou. Realmente deixar que a coisa seja privada, que a coisa seja tratada desta forma.
a gente sempre pede um pouco menos de governo nos negócios, né? Porque o governo ele tem as funções dele, que é justamente cuidar do social, cuidar de várias outras coisas que cabe ao governo, regulamentar e tudo mais. Mas eu acho que realmente radicalismo não é a solução. Acho que realmente aí ele vai ter que buscar o equilíbrio, né, para que a coisa flua. Mas eu concordo com a Gladys no aspecto que, sim, acho que todos nós estamos esperançosos pelo novo governo na Argentina e, enfim, tomara que realmente venha trazer bons frutos na parceria com o Brasil aí. Perfeito. Você notou, pelo menos a perspectiva que a gente consegue ter é que o Milei teve um comportamento de campanha e logo após o resultado, né, uma vez eleito, ele baixou imediatamente o tom, né, já começou a ter um comportamento um pouco mais moderado, digamos, né, um comportamento que sinalizou bem, né, caiu bem aquela sinalização dele de alguma medida, indicando que relações comerciais são uma coisa e relações políticas são outras, né, e que ele favorece a questão, pelo viés dele mesmo, né, a questão comercial. O que é justamente é um alento para os setores, que a gente, né, sente diariamente isso, essa redução tanto das limitações de importação ou de pagamento, e aí tu vai tendo gradualmente o volume de exportações e importações reduzindo, justamente por esses empecilhos, e o que a gente necessita para essa economia voltar ao seu auge é justamente dessa liberdade, né, para que os setores consigam fazer as suas trocas comerciais sem, como diz o Roberto, sem o governo se meter demais, né, deixa a gente trabalhar de alguma forma. Outra coisa que a gente percebe é que ele vai precisar, como disse o Fábio, do apoio parlamentar, que não é a parte maior da base da mais centro-direito, né? Então, ele precisa desse apoio e eles, radicalizando demais, ele não vai conseguir avançar muito das pautas. Tomara que ele não cometa os erros, que nem acho que a Gladys colocou, do Macri, né? De sair arrebentando a porta já no começo, senão não vai render. Uma perspectiva, um parecer meu, é que não haja, a gente já tem para as próximas semanas, aí previsto essa semana, movimentos do Senasa, por exemplo, de paro, né? Alguns movimentos de paralisação. Isso acaba interferindo também. Vocês querem fazer alguma colocação nesse sentido de como enfrentar isso e como se preparar para esse tempo? Lamentavelmente, nós temos problemas em tudo que é lugar. Então, eu preferiria que a gente não entrasse nessa seara, porque falar do terreno da terra alheia, quando na nossa estamos com problemas, eu acho que tem que ter um choque de realidade. Eu acho que o transporte, muito bem o Fábio falou, teríamos que saber usar a nossa força um pouquinho melhor. Então, está rolando por aí uma ameaça de que a partir do dia 30, o dia do Canal Vermelho, eu, por mim, não cruzaria um caminhão. E lá, desculpem, até eu sou muito direta. Então, depende de nós. Se talvez a Argentina tivesse sentido que realmente ninguém de nós tivesse levado uma carga quando não recebeu, talvez hoje estaríamos em uma situação diferente. Então, vejam que eu não estou dizendo vamos sair a fazer greve, paremos. Não. Eu acho que a gente tem que se dar o respeito começa pela gente. E isso foi sempre o meu perfil, né? Se há uma necessidade, se vamos estar em greve, vamos mostrar qual é a força do transporte e sem necessidade de botar o caminhão na estrada, bloqueando, nem muito menos. Vamos deixar um dia, se vai ser o dia que vão deixar os caminhões parados, então que fique parados em nossa empresa e não no pátio ou no recinto aduaneiro. E nisso a gente necessita que os embarcadores também nos apoiem. Porque eu sei que os embarcadores botam pressão. Já escutei a Fiat dizer que o estoque deles está em cima do caminhão, né? Mas talvez em algum momento a gente necessite unir-se para mostrar quanto o transporte é importante para todos. Roberto falou da pandemia e realmente passou naquele momento milhões de imagens de quanto foi difícil para nós. E eu queria aproveitar para agradecer a Mercovia, que isso eu não fiz, eu acho.
E eu acho que sempre tempo é bom para agradecer, porque o trabalho que a Mercovia fez durante a pandemia, que instituiu sistemas específicos para higienização dos caminhões, para tomar a temperatura, para fazer tudo aquilo que a gente tinha que correr como loucos, né, Fábio, em Uruguaiana, para tentar implementar. Quando a gente pensava em Uruguaiana uma coisa, São Borja já estava 10 passos à frente. E se manteve em pé, porque foi o único local onde estavam argentinos e brasileiros trabalhando juntos. Aqui em Dionísio Cerqueira, com muito trabalho, a Simone também conseguiu, mas claro que com uma escala muito menor. Então, o trabalho que a Mercovia fez, e realmente eu não tinha feito esse agradecimento de forma pública, mas eu acho que cabe a nós, sim, agradecer o trabalho prestado naquele momento. E com base nisso, que nos dê forças, a gente não precisava inventar coisas agora, quem sabe a gente aprender com aquilo que passou naquela época, quanto forte podemos ser quando a gente se une e trabalha em conjunto. Perfeito, obrigado. Voltando ao assunto dos tratamentos diferenciados de tributação, que é o que está mais também, de certa forma, em evidência nas últimas semanas, como que tu percebe, assim, quais os caminhos para esse tipo de mudança, porque acaba tendo uma decisão de governo, vamos dizer assim, acaba interferindo no fluxo que era normal, né, das cargas, onde havia um fluxo de experiência, de fronteira, tanto São Borja quanto Uruguaiana, agora de uma forma, digamos que artificial, né, e abrupta, estimulado uma mudança de rota, e importadores vão ir, eventualmente, aonde o custo é menor, vamos colocar dessa forma. Como que vocês entendem essa mudança e a forma de enfrentar isso, né, de se preparar para isso? Eu acho que já houve comentários agora, né, durante as posições de vocês, talvez não vai conseguir efetivar de início, mas vamos aprofundar um pouco mais essa conversa. Não sei, o Fábio começa retomando, talvez trazendo um panorama de o que é esse tratamento diferenciado lá em Santa Catarina, para quem ainda não tem acompanhado, Fábio, e aí colocando a tua posição dos números que tu tinha levantado sobre essa mudança de fluxo São Borja e Uruguaiana. É o que eu falei, né? Eu acho que nós estamos sempre naquele modo reativo. Nós nunca estamos naquele modo proativo. Nós tivemos um tempo para nos adaptarmos, ou para buscarmos aí um contra-ataque a essa questão do TTD. O TTD já existe há vários anos para a utilização dos portos e aeroportos das empresas que são importadoras estabelecidas em Santa Catarina, para quem não sabe, para poderem gozar do benefício fiscal, pagar menos ICMS, bem menos. E o Rio Grande do Sul, ele fez um copia e cola de Santa Catarina e Paraná, e segundo a leitura do Cefaz RS, seria um modelo melhor adaptado do que os modelos que existem lá. Só que a gente não tem visto tanta aderência das empresas gaúchas, pelo que eu tenho acompanhado. E aí nós tivemos um grande prazo, de alguns 2, 3 anos, né, que ficou aquela prorrogação da utilização da fronteira de Dionísio Cerqueira, porque algumas entidades, principalmente Sinditrade, ele acabou entrando com algumas liminares e tal, as entidades em conjunto, e o Sinditrade foi o que teve mais força, porque as trading sabiam que o custo por Dionísio Cerqueira era muito maior. Aí a Gladys e o Roberto, né, podem até falar melhor aí a questão do transporte, como é que são as rotas por aquela região, que eu acredito que não sejam rotas mais viáveis que as nossas, até porque as nossas fronteiras são as fronteiras naturais, né? Como comentou o Vassolero, nós estamos equidistantes das principais capitais. E a funcionalidade dos nossos portos hoje é uma funcionalidade de agilidade. E situações pretéritas nos mostram isso. Nós tivemos agora a TRS, né, que é a Time Release Study, um estudo sobre tempo de liberação de mercadoria. Muitos aqui são operadores do comércio exterior, devem ter acompanhado. O que ele mostrou? A dinamicidade do modal rodoviário. Dentro da dinamicidade do modal rodoviário, numa média de 170 e poucas horas na média nacional,
Nós tivemos lá 50 e algumas horas para a liberação da exportação do aéreo, 180 horas do marítimo e 5 horas do rodoviário. Então, tu olha a diferença daqui a Júpiter, do rodoviário para qualquer modal. E aí eu vou trazer um dado mais interessante para nós, Roberto. De todas as fronteiras rodoviárias, Uruguaiana e São Borja são as mais ágeis, 1 hora e um pouquinho. Aí tu vai pegar lá Dionísio Cerqueira, lógico, hoje é administrada pela Receita Federal, agora vai ter empresa privada que é a Multilog, que a própria Receita Federal não tem braço para fazer esse trabalho. Não é demérito da Receita Federal, né, Rinaldo? É que não tem braço. É um serviço que não é para ser feito pelo poder público. E aí eles têm quase 3 horas, tanto Foz do Iguaçu quanto Dionísio Cerqueira. Então, nós ainda somos muito mais ágeis e temos as fronteiras mais próximas. Ocorre que o benefício fiscal, né, é dentro da guerra comercial, ou você vai no CONFAS lá e se discute. E aí não dá para esperar a reforma tributária. Ah, que a reforma tributária vai deixar isonômica a alíquota. Não. Depois de 2030, nós vamos poder esperar até lá. Migrou o volume. E, claro, eu também concordo com vocês quando falam assim, ó, é abrupta a mudança e eles não têm estrutura, eu concordo. Que o porto já nasce colapsado. Tu imagina na exportação, e aí tem que ver a questão logística, aquelas empresas exportadoras de suíno, de aves, de farinha de aves, né, farinha de pena de aves, de víscera de aves, que tem um volume muito considerável. E nós operamos nesse segmento. Eles vão utilizar talvez aquele porto, porque é do lado dos frigoríficos ali. Então, tudo bem, questão logística a gente até entende. Mas nem todas, né? As empresas do centro, do leste, essas aí, eu acho que elas perdem bastante. Então, a gente tem que estar atento, tem que trabalhar a questão do governo do Estado do Rio Grande do Sul, e nós temos trabalhado. É por isso que nós temos levado os números das fronteiras rodoviárias do Estado do Rio Grande do Sul. É por isso que nós temos levado a questão de São Borja e Uruguaiana em conjunto, porque é a grande fortaleza. O grande volume está conjunto. Se nós estratificar os volumes, aí a gente acaba mostrando algumas deficiências. Se nós unificarmos os volumes, e aí, que nem diz o delegado Ilcimar, lá das top 3, nós somos 2 das top 3, Uruguaiana e São Borja. Que aí a gente tem Foz do Iguaçu, que tem Mercado do Paraguai, commodity agrícola, que eles têm lá o número de caminhões somado do Uruguaiana e São Borja. Mas é que eles têm o Paraguai que nós não temos. Então, eu ainda vejo uma expectativa interessante para nós, lutando e tentando reverter, não sei se a curto prazo, né, mas talvez a médio. Sim. Obrigado. Bom, eu já penso um pouquinho diferente. A gente não pode esperar a que os caminhões fiquem parados por dias. Então, eu estou só esperando que inaugurem para poder ir a tirar foto e poder mostrar qual é o tamanho de um porto que quer abrigar. Às vezes, quando arrumo meu carro, o pessoal me pergunta: tu vai viajar, vou? Tu quer botar Porto Alegre na Uruguaiana? Porque eu tento botar um monte de coisa. É a mesma coisa que estão querendo fazer agora, né? Querer botar 100 pessoas em um lugar porque tem para 10 ou 1. E então acho que há uma necessidade sim de fazer um documento. Nós já estamos elaborando esse documento. Nós conversamos muito com o prefeito Bonotto nesse sentido. Nós vamos mobilizar céu e terra, porque também acho, como o Fábio, que o Rio Grande do Sul dormiu no ponto mais uma vez. Então, a Secretaria da Fazenda do Estado está esperando pensando que eles são Maomé e montanha juntos. E, na realidade, quando a gente quer vender uma ideia de bom trabalho, como eles pretendem fazer agora, que começaram tarde, tem que sair à luta, tem que ir atrás, tem que ir a conquistar, tem que visitar as empresas, tem que falar sobre o assunto. Então, podemos ter benefício fiscal em todo que é lugar? Podemos, mas também no transporte tem que mostrar para os embarcadores que estão se beneficiando desse benefício fiscal que não é somente trocar uma nota e vai embora. Que nós vamos ter que esperar no pátio, espaço, como já nos aconteceu em outras épocas, em Bernardo de Irigoyen, ter espaço para que o porto permita o ingresso, porque não havia espaço. E depois, não é somente isso, né? Não é somente a IMPO, porque não é 260 caminhões de importação.
é 260 caminhões no total. Então, tem INPO e tem Expo, que não podem ser divididas assim mais, que tem ainda uma área de controle integrado, porque lá não funciona somente a Receita Federal. Lá também tem na parte argentina. Lá também não tem tantos fiscais de mapa como para abrigar a quantidade de trabalho que vai sair, que poderia sair de San Borja, de Foz do Iguaçu e de Uruguaiana. Então, há uma necessidade de mostrar isso novamente. De forma mentirosa, o governo está falando em 700 vagas, que não tem neste momento, que não vai ter no próximo ano, nem nos próximos 5. Então, temos que mostrar que é inviável, que se eles querem criar digamos que uma cota para que cada importador consiga intentar inicialmente pedir 10%, tudo bem, né? Nós sabíamos que iria acontecer. Só que eles têm que dar condições para o transporte conseguir fazer isso. E não vai ter, gente. Então, assim, já está, só não podia sair antes da inauguração a fazer o documento, porque não pensem, Gladys é contra Dionísio. Não, muito pelo contrário. Eu adoro. Se eu tivesse que ir morar em Dionísio Cerqueira, eu iria. Mas eles não têm capacidade para tal. Nós temos que ser cientes do que nós temos. Então, vamos tentar mostrar essa impossibilidade. E eu sempre sou do contra, né? Não adianta. O Fábio falou sobre a parte aérea e a marítima. E eu disse isso para o José Carlos Araújo lá sobre o TRS. Primeiro que 5 horas eu não aceito, e graças a Deus que eu não aceitei. Ele fez o cálculo novamente e, na realidade, é 1 hora e pouco que tem o transporte rodoviário, porque foi um erro de uma aduana diferente que terminou aumentando muito o nosso tempo. Mas eles contam só o tempo no pátio. E eu posso lhes garantir, os transportadores que estão aqui comigo sabem que eu estou falando, nós temos um monte de tempo que está fora do recinto aduaneiro que não é calculado no TRS. Porque o TRS conta o marítimo desde que o barco chega no porto até que a mercadoria sai da liberação definitiva. Nós não temos esse cálculo feito. Talvez o transporte tenha tanto tempo ou até mais. Se for para a Argentina depois com as CIRAS, eu não quero nem fazer a conta de quanto tempo um caminhão fica parado. Então, ou que a carga fica esperando. Então, lamentavelmente, se fala muito em TRS, mas eles não veem a nossa realidade. E quando eu falei isso para o José Carlos, me disse, eu não tinha pensado nisso. Sim, claro, né? Porque tu olha o bonito que é o número que mostra o recinto. Mas isso significa que nós temos muito para melhorar. E nesse problema do TTD, nós temos que sentar com os importadores e conversar com eles. Querem ir por Dionísio? Não tem problema, paga o dobro do frete. Porque o caminhão nosso não pode ficar parado esperando. E talvez, quando eles comecem a fazer o cálculo certo de quanto custa ir por Dionísio Cerqueira, talvez esse benefício fiscal não seja tão relevante quanto, ou queiram ver no Rio Grande do Sul se não existe essa possibilidade de voltar. Porque, pasme, muitas das empresas que têm benefício fiscal em Santa Catarina são do Rio Grande do Sul também. Não é somente o pessoal de Santa Catarina produzindo ou fazendo diferente. Não, na realidade, criaram tradings que estão se utilizando dessa possibilidade do paraíso fiscal do Brasil, que é Santa Catarina, né, para conseguir ter um benefício. Então, há necessidade de discutir seriamente o tema e demonstrar até que ponto é viável ou não sair de San Borja. Vão sair de San Borja para ficar, como nos acontece em Livramento, 15 dias para analisar uma carga da verificação técnica do mapa? É isso que pensam que é melhor? Bom, talvez a gente necessite repensar a situação, mas não vou ficar de braços cruzados esperando até o ano que vem, não. Não é nosso perfil, não. Obrigada. O bom de estar aqui com os dois colegas aqui é que eles já falaram tudo, né, gente? Eu acho que isso é importante até pelo conhecimento, né? Eu vou tentar complementar aqui algumas coisas justamente nesse sentido, né? Justamente o embarcador, o transportador,
né? Vai estar em meio a uma guerra fiscal, mas ele também, como a Gladys acabou de falar, quanto tempo o caminhão vai ficar parado, né? Porque o fundamental do transportador é que seu caminhão não fique parado, que a sua carga tenha agilidade no desenrolar e que siga a viagem, né? E acho que isso é fundamental para a logística. Então, a gente, efetivamente, vai ter que estar analisando isso junto com o cliente, né, com o nosso cliente, porque daqui a pouco, efetivamente, assim, eu também vou ter que cobrar mais caro, efetivamente, pela demora que eu vou ficar lá para poder desembaraçar uma situação dessa. Particularmente, né, nossa empresa, efetivamente, até na pandemia, a gente tentou trazer algumas soluções para clientes e não sai de São Borja, né? Até pelo perfil do nosso cliente direto. Então, assim, isso também está muito intrínseco ao tipo do transporte, mas a gente está falando de uma forma genérica, que não só no meu caso. E eu acho que o que vocês colocaram é fundamental, né? É custo-benefício, efetivamente, né? É estrutura, já nasce com gargalo, né? Então, acho que tem muita coisa para ser analisada efetivamente na operação, assim que a operação começar a funcionar. Mas cria um mal-estar, digamos assim, né, entre o Cefaz aí de todos os estados, né? E isso não é bom, né? É verdade. Há um desconforto geral, né? O Rio Grande do Sul ele fez aquela operação copia e cola, na verdade, né? Ele foi lá, copiou a tributação diferenciada do Paraná, de Santa Catarina, jogou para dentro do nosso regimento de ICMS, mas não trabalhou isso direito e ficou... Já é um Frankenstein o negócio, né? Ficou um pouquinho melhor. Então, melhor ter que não ter, tá? É melhor ter que não ter. Tá? Isso é verdade. Porque também. nos custou muito que eles conseguissem incluir isso. Então, hoje é um trabalho que precisa ser construído, né? A gente tem certeza que as entidades vão estar trabalhando. Antes de abrir para as perguntas, para o público fazer as perguntas, o Fábio só queria fazer um complemento. Logo após o complemento do Fábio, a plateia pode fazer suas perguntas direcionadas a cada um dos palestrantes. Eu só quero complementar, até porque assim, ó, a questão de desmistificar, né, Gladys? E tu falava muito bem, eu acho que o estudo ele aponta 5 horas, mas porque tem algumas fronteiras totalmente ineficientes. E a Receita Federal, que é quem faz o estudo, até por uma questão que ela tem, pela questão do Acordo de Facilitação do Comércio implementar a TRS, para mostrar que está tentando implementar as melhores práticas para o comércio exterior, para buscar aí a fluidez dos processos. Mas nós, nessa questão de desmistificar, todo mundo falava, Foz do Iguaçu tem uma operação noturna. A operação noturna, 24 horas. Nós pegamos o carro na pandemia, Foz do Iguaçu e Dionísio Cerqueira. O que é a operação 24 horas? Cara, a ponta é ineficiente, é o tráfego formiga, aquele, durante o dia, para quem não conhece, para o caminhão da importação que faz a vistoria conjunta lá na Algesa, né, e na Campestre, que são as aduanas de Cidade Leste, para eles cruzarem já, né, com a vistoria do Ministério da Agricultura e do órgão uruguaio, lá o Correlato. Então, não é operação noturna. Operação noturna porque eles não têm como fazer de dia, eles têm que fazer de noite. E nós conversávamos, aí é que eu falo, tá, Gladys, a questão do alerta. Então, a gente não está aqui nem fazendo terrorismo, apenas alertando. E o alertar o poder público. E, por sorte, vocês têm um prefeito Bonotto, que hoje é o nosso grande embaixador do comércio exterior, que é o cara que hoje ele tem uma diversidade. E nós falamos com vários prefeitos, nós falamos com o poder, nós falamos com vários executivos, legislativos. E, pessoal, é difícil alguém ter o discurso do comércio exterior. O pessoal faz politicagem. Eles pegam um assunto, vão lá sem propriedade defender. E a gente passou por isso e passa por isso há anos, né, Gladys, que a gente levanta essa bandeira do comércio exterior institucionalmente. E o Bonotto é um cara que vem, senta contigo e fala de ZPE, fala de Redex, ele entende do negócio. Por isso que eu falo, é um alerta. Assim como eles construíram um porto ali em 1 ano, para 300 vagas, cara, em mais 1 ano eles fazem mais 400, se tiver volume. Ou, daqui a pouco eles fazem o seguinte, a condicionante de cruzar por Dionísio, vão fazer uma zona secundária na cidade mais próxima. Então, ele vai entrar em trânsito por Dionísio e vai parar em Itaqui. São Borja e Itaqui, ele entra aqui para em Santiago ali. E vai para uma zona secundária para gozar do benefício. Os caras, em 1 ano, fazem uma zona secundária. Por isso que eu digo o alerta de nós estarmos criando uma matriz aqui de forças e fraquezas, oportunidades, ameaças para a fronteira oeste e trabalharmos em conjunto.
Se nós não fizermos isso, não adianta daqui a 2, 3 anos, os caras fizeram uma zona secundária na frente ali e estão cruzando por lá porque o porto não comporta. Então, é mais ou menos isso. E a questão da TRS, na importação, foi a mesma coisa. Pegaram o macro. Eles fizeram uma análise macro do processo. Nós fizemos um trabalho em plena pandemia, eu e a Gladys. Pegamos despachantes, transportadores, e eles fizeram o TRS em macroetapas. Nós quebramos as macro em microetapas. E aí, eles não conhecem a operação como nós. E nós conseguimos ver ponto a ponto onde tinha problema, e nós conseguimos identificar o problema e pedir melhoria, né, Gladys? E muitas melhorias foram implementadas. Então, é o que nós falamos. A própria TRS, ela podia ser melhor. E saiu um estudo da CNI recente, que é criticado o estudo da CNI. Nós até em alguns pontos criticamos. Mas se nós analisarmos friamente o estudo da CNI, Gladys, ele fala isso aí que tu falou. Caminhão que chegou ali na filial, que chegou no posto, no representante, e que não conseguiu ingressar no porto, que chegou lá do outro lado da fronteira e não conseguiu ingressar, e aí eles não conseguem fazer essa visão mais macro do processo e acabam não trazendo as informações corretas. Os tempos periféricos, né? Todo o entorno e o que é necessário e demandado para ingressar na zona primária, que é onde está o campo de ação da aduana, né? Então, para eles também, eu acho que é difícil levantar tudo. Fiquei tão feliz daquele caminhão que está parado, que Deus que me perdoe, mas fiquei tão feliz aquele caminhão de carne que está parado no corredor bioceânico, achando que é só ter permisso da NTT e vai. Ai, graças a Deus. Aí talvez alguém escute a gente falar como é difícil passar uma fronteira, quantos organismos a gente necessita. Ai, fiquei tão contente, que coisa boa. Quem tem alguma pergunta, por favor, fique à vontade, o microfone está ali, pode levantar alguma questão. Lá. Você prepara. El tema del seguro. Ahora es exigencia tener responsabilidad civil en Brasil, además tenemos la Carta Verde, que son exactamente lo mismo. No tenemos bastante problemas con la NTT, teníamos 3 seguros, más un seguro en Argentina por responsabilidad civil, y estamos discutiendo judicialmente con la NTT. Más ahora que es obligación tener el seguro de responsabilidad civil en Brasil, ¿por qué la Carta Verde? Porque antiguamente en los países como era antiguamente, que era Uruguay y Argentina, el mismo seguro cubría los países limítrofes. Bom, vamos lá. O Brasil implementou este ano a obrigatoriedade de seguro contra terceiros para as cargas no território nacional. Para o internacional, nós já temos esse costume, né? É obrigatório, só que o seguro contratado no Brasil contra a Carta Verde, que todo mundo chama Carta Verde, que na realidade não é Carta Verde, é Carta Azul, a nossa para caminhão, para carro é que é para Carta Verde. Ele cobre depois que cruza a fronteira. Então, enquanto está no território brasileiro, a Superintendência Nacional de Seguros, aqui no Brasil, determinou que o seguro obrigatório, a Carta Azul, cubre somente depois que bota o pezinho do outro lado da fronteira. Enquanto esteja no território brasileiro, essa apólice contratada especificamente em Mercosul não tem cobertura. Essa obrigatoriedade hoje foi implementada depois de um trabalho da CNT, entendendo que há uma necessidade, né, de manter não o seguro de responsabilidade civil contra terceiros, mas focando mais no seguro de cargas. Então, o que nós temos no Mercosul que é obrigatório hoje? O seguro de cargas, de responsabilidade civil, danos à carga. Isso significa avarias, molhaduras, tombamento. Por uma questão comercial, os transportadores terminam ofertando também o seguro de roubo, junto com o seguro de cargas, que ele não é obrigatório, mas termina entrando no mesmo pacote. E, além disso, nós temos obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil contra terceiros, que é o seguro do caminhão. Para ter cobertura aqui no Brasil, pela lei brasileira, nós temos que contratar 2 seguros. Um para o território nacional
e outro para o território internacional, que podem ser umas apólices unificadas, mas são seguros e contratações diferentes. Neste momento, para seguro de que se a carga é internacional, ela não entra na categoria de carga nacional, porém, essa obrigatoriedade de dar ao transportador autônomo ou ao terceiro contratado, que é onde mais termina afetando as empresas, o seguro de responsabilidade civil cai. Quanto a contratar seguros, por que um transportador brasileiro não pode contratar seguros na Argentina? Já que contratando na Argentina a cobertura é muito melhor, sem dúvida nenhuma, o seguro contra terceiros na Argentina tem uma melhor reação em caso de um acidente, uma melhor cobertura. Por que não é possível? Nós tentamos muitas negociações para tentar reverter essa situação. Nós conseguimos com o Chile, mas a Superintendência de Seguros da Argentina disse que não pode ser contratado seguro, muito apesar que eles vendam, tá? As companhias de seguro vendem esse seguro, não poderia ser contratado um seguro por uma empresa estrangeira na Argentina. Então, como a nossa legislação brasileira está numa linha muito tênue entre poder e não poder, teve como o Brasil proibiu por conta da exposição da Argentina. Talvez agora, com Milei, a gente possa reverter essa situação, porque era uma questão de protecionismo das próprias companhias de seguro, que terminaram dizendo, não, eu não quero que os argentinos também contratem no Brasil. Então assim, em vez de o mercado decidir onde que quer contratar porque seja o melhor, a gente está à mercê de companhias de seguro que fazem um lobby muito grande em cima do governo e das autoridades. Então, há uma necessidade de rever. Eu acredito que agora, talvez, a partir do ano que vem ou do outro, a gente consiga, porque vai estar mais arraigada essa situação de interferência do setor público em cima do setor privado, mas nós devemos essa bronca para a Argentina. Foram eles que disseram que não poderiam. Nós já tínhamos convencido o Brasil de poder contratar. Os argentinos disseram que era contra a lei. Até eu sei a pessoa que falou. Então, lamentavelmente, não é nem a NTT que não quer. É o próprio pessoal da Argentina que não permitiu. Segundo, lo que eu preguntaba, antiguamente en Argentina, el mismo seguro de responsabilidad civil, como el carro cuando no estaba en Argentina, estaba en Brasil, era al mismo tiempo, entonces ya incluían los países limítrofes. ¿Por qué no conseguir que las compañías nuestras hagan lo mismo y acabemos con el tema de la carta verde y todo eso, teniendo ahora que ahora el seguro en Brasil es responsabilidad, vos tienen que contratar. Entonces, ¿por qué no hacer una campaña para que cubran los países limítrofes, como era antiguamente en Uruguay y en Argentina, y sacar un poco de seguros? Porque você falou certo, eu tuve casos en que una compañía de primera línea en Brasil no cubrió un siniestro, tuvimos un problemón y a partir de ese momento tuve que contratar seguro en Argentina porque você resolve en el momento el problema. Na realidade, hoje, quem vai negociar, depois dessa mudança que teve nas companhias de seguro, já estão fazendo apólices unificadas. E que tem todo esse espaço de renegociação nova, né? É uma coisa muito nova no Brasil, essa exigência. Ainda existem seguros que estão vigentes e que necessitam ser renegociados na renovação. Eu acredito que na renovação, se você solicitar, é como no carro. Eu tenho um carro, o seguro do carro cobre o Brasil, porque ele é brasileiro, e junto com a polícia do Brasil, eu tenho a carta verde para poder seguir viajando no território exterior. Ele vale nos dois locais, com a mesma cobertura, com o mesmo tipo de assistência no caso de um acidente,
da mesma forma. Eu acredito que agora que o Brasil tomou isso como obrigatoriedade, talvez na renovação das apólices a gente consiga a unificação. Eu vou conversar com a SUSEP. O diálogo está muito maior desde que a FENSEG parou de participar dos eventos e a SUSEP assumiu seu local. A possibilidade de conversa está muito melhor. Eu vou rever se não existe essa possibilidade, mas eu entendo que já existe. Que se o senhor for renovar hoje, já vai renovar a polícia completa, duas em um, né? 2 em 1. Sobre a NTT, por favor, que alguém que esteja com esse tema me procure. Vamos conversar. Esses problemas que estão tendo com a NTT. O senhor falou sobre um problema com a NTT. Por favor, me procurem depois para nós tratar desse tema de forma específica. Muito obrigado pelo o avançado da hora. A gente até gostaria de abrir para mais espaço, mais conversa, né? Senão a gente vai até amanhã. Antes de encerrarmos, a gente convida que o pessoal possa aproveitar o happy hour que vai ter logo após aqui o encerramento, né? A gente agradece imensamente a Roberta, a Gladys, ao Fábio, por cada colocação, pela contribuição de vocês, né? E por tudo que tem sido contribuído para o comércio, para a integração entre os dois países. Muito obrigado